Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É um livro digital, estou gravando a tela do meu celular. Tá aqui, ó. Oba, travou. O livro é um livro digital de Michael Sandel. Michael Sandel, ele escreveu vários livros e este livro é Justiça, qual a coisa certa a fazer. O título, Explodindo Tanques de Combustível. Capítulo. Vou ler para vocês. Durante os anos de 1970, a Ford Pinto era um dos carros compactos mais vendidos nos Estados Unidos. Infelizmente, seu tanque de combustível estava sujeito a explodir quando outro carro colidia com ele pela traseira. Mais de 500 pessoas morreram quando seus automóveis Pinto pegaram fogo e muitas mais sofreram sérias queimaduras. Quando uma das vítimas processou a Ford Motor Company pelo erro de projeto, veio a público que os engenheiros da Ford sabiam do perigo representado pelo tanque de gasolina, mas os executivos da companhia haviam realizado uma análise de custo-benefício que os levara a concluir que os benefícios de consertar a unidade em vidas salvas e ferimentos evitados não compensava os US$ 11 por carro que custaria para equipar cada veículo com um dispositivo que tornasse o tanque de combustível mais seguro. Para calcular os benefícios obtidos com um tanque de gasolina mais seguro, a Ford estimou que em um ano 180 mortes e 180 queimaduras poderiam acontecer se nenhuma mudança fosse feita. Estipulou, então, um valor monetário para cada vida perdida e cada queimadura sofrida. US$ 200.000 por vida e 67 mil por queimadura. Acrescentou a esses valores a quantidade e o valor do Pinto que seriam incendiados e calculou que o benefício final da melhoria da segurança seria de 49,5 milhões de dólares. Mas o custo de instalar um dispositivo de US$ 11 em 12,5 milhões de veículos seria de 137,5 milhões de dólares. Assim, a companhia chegou à conclusão de que o custo de consertar o tanque não compensaria o benefício de um carro mais seguro. O júri ficou revoltado quando tomou conhecimento do estudo e determinou que fosse paga ao autor da ação uma indenização de 2,5 milhões de dólares pelos prejuízos e 125 milhões de dólares por danos morais, total reduzido mais tarde para 3,5 milhões. Talvez os jurados tenham considerado errado uma corporação atribuir um valor monetário à vida humana, ou talvez tenha considerado que US$ 200.000 fosse um valor ofensivamente baixo. A Ford não chegou a esse número sozinha. Obteve de uma agência governamental dos Estados Unidos. No início dos anos de 1970, a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário havia calculado o custo de uma ocorrência fatal no trânsito, considerando futuras perdas de produtividade, custos médicos, custos funerários e a dor e o sofrimento da vítima. A agência chegou ao valor de US$ 200.000 para cada vítima fatal. Se a objeção do júri fosse quanto ao valor atribuído e não ao princípio, um utilitarista poderia concordar. Poucas pessoas concordariam em morrer num acidente de carro por US$ 200.000. Ok, colocando aqui para o início. No Brasil, nós escutamos de 2018 até 2020, conservador nos costumes, liberal na economia. Então temos um exemplo aqui do livro Justiça, de Michael Sandel, tanques, eles explodindo os tanques de combustíveis é um cálculo utilitarismo. Ok. Milton Friedman, ele escreveu vários livros. Um dos livros, Capitalismo e Liberdade.
Milton e Friedman, na época, nos anos de 1960, se não falha a memória, ele foi um auditório, ele foi interpelado pelo Michael Moore. Michael Moore é um cinegrafista norte-americano e produziu vários livros questionando o modo de vida norte-americano, o valor da vida para os americanos. Por exemplo, Michael Moore ele é bem crítico sobre o valor da vida nos Estados Unidos, que praticamente não vale nada, porque tudo se pensa em dinheiro. Então, como se a vida humana valesse dinheiro. Temos um exemplo aqui dos tanques explodindo do Ford Pinto. E Michael Moore, isso nos anos 60, fez uma pergunta ao palestrante Milton Friedman se valeria a pena os tanques explodirem. Milton Friedman disse que deveria ter informado sobre o perigo, mas o custo-benefício entre um trabalhador, por exemplo, ter um carro e não ter, valeria a pena ter um carro que não tivesse o protetor de combustível. Por quê? Se vai encarecer o produto, o trabalhador que necessita de comprar um carro para trabalhar, ele não vai ter o carro. Por quê? Porque vai ficar mais caro o carro. Então seria mais ou menos assim, pelo princípio liberal na economia e abrangendo o utilitarismo, que é outro tipo de filosofia. Vamos imaginar que você vai numa loja e vai comprar um carro. Um carro custa mais barato R$30.000. Ele tem freio nas 4 rodas. Porém, existe um carro popular. Este carro popular é de R$10.000, sendo que não tem freios em 2 rodas, nas 2 rodas traseiras. Ok, então vamos pensar que a tração do veículo, o motor fica atrás e a tração é justamente atrás. E não tem freio. Ou, vamos imaginar outra hipótese. Uma moto custa em torno de 10.000, tem freio nas 2 rodas, e outra moto custa R$2.000 e só tem um freio, só tem o freio da frente. Bom, vocês acham isso razoável? Então quer dizer, existe o cálculo custo-benefício, que é todos poderem usar, e se ficar mais caro, poucos vão poder usar. Agora, eu pergunto, onde fica a dignidade humana? Porque a dignidade humana ela está sendo contabilizada, ela está sendo calculada. Seria mais ou menos se você tem um plano de saúde, até Michael Moore, ele mostrou num filme que ele produziu sobre o sistema de saúde. É um filme antigo do Michael Moore, acho que é Sisk, trata sobre o sistema de saúde norte-americano e é bem antigo, muito antes da pandemia de 2020, onde ele mostra um trabalhador que tem um plano de saúde, ele perdeu 2 dedos, o indicador e anular. E o plano de saúde só cobriria o quê? Só cobriria um dedo, quer dizer, ele teve 2 dedos, o trabalhador, 2 dedos amputados, indicador e anular. Poderia o quê? Recolocar, mas o valor do seguro do plano de saúde apenas para um. Quer dizer, ele não teria mais 5 dedos, ele teria apenas o quê? 4 dedos. Será que isso é viável? Será que isso respeita a dignidade do ser humano? E fora outras coisas, no mesmo filme de Michael Moore, uma paciente recebe os primeiros socorros no hospital, ela não tem um plano de saúde e ela é expulsa do hospital. Ela sedada, está andando na calçada, sedada, e lá. Isto é dignidade humana? Então vamos pensar sobre o que? Quando se fala, há uma onda de uns anos para cá no Brasil,
Aliás, já tem há muito tempo. Se vocês pegarem um debate político de 1989, isto mesmo, um debate, um debate político de 1989, já se falava sobre o quê? Estado mínimo. O Estado não deve interferir na economia. Será que é viável, pelos exemplos e pela leitura que eu fiz? Como fica o valor? Ah, mas aí a produção vai diminuir, vai gerar desemprego. Então nós temos uma sociedade utilitarista onde o maior prazer é o quê? É o consumo e não é o ser humano. É o quê? Gerar cada vez mais capital. Isto soa como comunismo, mas não é o comunismo. É uma preocupação de vários filósofos que tiveram ao longo dos séculos sobre o quê? Sobre o capital e o ser humano. Não tem nada a ver com o marxismo. Apesar que Marx, ele sintetizou tudo que já havia antes dele, todas as teorias filosóficas sobre o ser humano e a produção do capital. Marx sintetizou e acabou sendo o quê? Acabou sendo o grande filósofo dos séculos 19 e 20. Não se trata este vídeo em defender, e já falo, não sou correligionário, não faço parte do do Partido dos Trabalhadores. Mas a questão é, para qualquer estudante de direito e para operadores de direito, é o que? A dignidade humana. A nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3, é o princípio da dignidade humana. No artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil, que é o que? Justamente uma sociedade solidária, a erradicação da pobreza, a erradicação também de qualquer tipo de discriminação. O artigo 170, também da Constituição Federal de 1988, trata sobre economia, mas a dignidade, se vocês lerem lá, procurem o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, nós temos o desenvolvimento econômico, mas também a dignidade humana. A dignidade humana é um princípio. Isto quer dizer o quê? O trabalhador não pode ser coisificado, instrumentalizado. Posso dizer que você ou eu vamos ligar para uma pizzaria, vamos pedir uma pizza. Esta pizza, esperamos que chegue o quê? Que chegue quentinha às nossas residências. Chegou, está fria. É nosso direito como consumidor pedir outra pizza, porque ela está fria. Só que não passa na cabeça de alguns que aquele chamado motoboy, ele está ali dirigindo de forma perigosa, porque ele precisa correr com a moto, ele corre com a moto, ele desvia bruscamente de veículos, tem vários acidentes dos chamados entregadores de delivery, e ele se expõe ao perigo para defender o quê? Defender o pão de cada dia. E a dignidade desse trabalhador? Então, o consumidor que se preocupa apenas com a pizza quentinha e não se preocupa com a saúde, com a integridade física, isto é um utilitarismo. É o prazer dos consumidores e não dos entregadores. Ok, como poderia ser revertido isso? Adam Smith, ele não pensou somente na questão de produção, facilidade de produção, saciar a vontade dos consumidores. Ele sabia, como estudioso, Adam Smith, que existia o quê? O ego no ser humano, onde cada um ia visar apenas o quê? O próprio benefício. Ele sabia disso, Adam Smith, que o ser humano, se eu pegar emprestado das teorias psicanalistas, a individualização, a virtude do egoísmo que impera, infelizmente, alguns seres humanos, e isso foi trabalhado durante os séculos
no início do século XX em diante, a individualização. Então, como podemos desenvolver a economia e respeitando a dignidade daqueles que fazem entrega? Ora, uma embalagem que consegue manter, o exemplo, a pizza o quê? Quente para chegar e com isto não exigir o quê? Não exigir do entregador, o chamado motoboy, uma atitude de irresponsabilidade com a própria vida. E nós, consumidores, somos responsáveis. O artigo 3º está lá. Objetivos da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza, a solidariedade. Esses são os objetivos da República. Quer dizer, não é um país de brasileiros que apenas pensam em si mesmos, deixando aqueles que necessitam trabalhar, necessitam ganhar o dinheiro, se expondo a um extremo perigo. Obrigado, até o próximo vídeo.